Bom, o tema de hoje é patologia das construções, né? Faz parte do primeiro fórum de atualização digital para arquitetos, engenheiros e designers de interiores. Então, vamos dar sequência. Esse aqui é o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, carinabut@hotmail.com. O livro Patologia das Construções, essa é a capa do livro, né? Que a gente conseguiu vender mais de 4.000 cópias em 3, 4 meses após o lançamento esse ano, de 2020. Durante a apresentação, talvez eu consiga explicar o motivo, né, do sucesso de vendas desse livro. É claro que o fator tecnológico que está embutido dentro do livro contribuiu bastante para que isso acontecesse. Eu vou mostrar para vocês um pouco do conteúdo do livro e, no final, como que a gente fez essa integração, essa conexão entre o meio físico com o meio digital. Se eu tivesse que escolher uma palavra, duas palavras talvez do século XX, do século XXI, aliás, eu falaria conexão e integração. Tudo aquilo que se propõe a integrar e conectar, né? Hoje a gente vive num mundo conectado, então isso que a gente pensou no livro. Eu preciso conectar esse livro com esse mundo digital, e foi isso que a gente fez, e isso foi um dos grandes diferenciais que a gente conseguiu ter. Nessa apresentação minha, a Renata fez no comecinho, então eu não vou repetir. Sou engenheiro civil, mestre, doutor de estudo de construção civil pela UNB, tem MBA, enfim. Então, e essa aqui, à direita, espero que vocês estejam conseguindo enxergar o meu mouse aqui, é a página no Instagram, @construção civil, né? Que a gente já faz um trabalho já há mais de 6 anos aí nas redes sociais. Bom, vamos começar então com o sumário de hoje, né? Eu vou falar para vocês basicamente a estrutura que a gente usou no livro Patologia das Construções, começar com os conceitos iniciais, algumas terminologias que são importantes. Depois eu vou falar sobre patologia das fundações de concreto armado. Vou falar sobre patologia das estruturas de concreto armado, um exemplo de cada um desses que eu estou apresentando aqui para vocês. Depois, patologia em alvenaria, né? Nas paredes de alvenaria. No capítulo 5 do livro, a gente fala sobre patologia de revestimentos argamassados e cerâmicos. Vou trazer também alguns exemplos rápidos aqui que eu tirei do livro também. No capítulo 6, patologia das coberturas e impermeabilizações, que é extremamente importante, né? A gente não quer infiltração dentro das nossas casas, dos nossos edifícios e por aí vai. Então, eu vou falar um exemplo também para vocês. E a gente encerra o livro com um capítulo de inspeção e diagnóstico, onde a gente mostra, basicamente, um roteiro para o profissional que está querendo se especializar em patologia, para ele seguir, né? Então, ele vai entrar numa edificação, o que ele vai ver? Né? Isso é uma das coisas que a gente estruturou também, que ficou muito legal no livro. Bom, vou começar com uma parte um pouco teórica e conceitual, que são as definições básicas, né? Então, o que é patologia das construções? O que é isso? Né? Nada mais é do que investigar as manifestações patológicas, ou seja, essas fissuras que acontecem, que a gente não quer, trincas, né? Os desplacamentos de revestimento de fachada, as deformações e por aí vai. Então, é importante destacar aqui que patologia das construções, o termo patologia é no singular mesmo, tá? Tem muita gente que fala patologias, né, no plural, está errado, né? As manifestações patológicas, que é um termo que a gente tem que usar no plural, mas a patologia é o estudo, né? Estudo das doenças, na verdade. Patologia significa isso, estudo das doenças das construções. Então, patologia sempre no singular e manifestações patológicas no plural. Profilaxia, né? Vocês vão reparar que muitos desses termos a gente tira da medicina, tá? A medicina que costuma usar essa terminologia, mas a gente aplica perfeitamente na engenharia e mais ainda nessa parte de patologia das construções. Então, o que é a profilaxia na medicina? Meios para evitar ou prevenir doenças, não é isso? Na engenharia é a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma medida profilática, uma medida de profilaxia para eu evitar problemas na edificação. Então, um exemplo rápido para vocês. Eu vou impermeabilizar um baldrame, ou seja, vou impermeabilizar parte da minha fundação para evitar a infiltração de água por capilaridade na minha parede, né? Naquela parte de baixo da parede. Então, é uma medida de profilaxia. Impermeabilizar baldrame é profilaxia para evitar problema de infiltração de água. Diagnóstico, também da medicina, né? Conhecimento acerca de algo, o qual pode ser obtido através de exames, né?
E na engenharia é a mesma coisa, faz identificação e descrição da origem e causa dos problemas na edificação. Então a gente vai pesquisar, né? A gente vai pesquisar aquela estrutura, a gente vai pesquisar aquela mancha, a gente vai pesquisar aquele bolor que está dando mofo e por aí vai, por meio de testes, ensaios e por aí vai também. Prognóstico, termo também que a gente tira da medicina e aplica na engenharia diagnóstica, né? Está associado ao julgamento médico, etapa de diagnóstico e considerando as possibilidades terapêuticas, né? Em que o objetivo seria estipular qual seria a evolução do problema com o passar do tempo. Então, isso, exatamente isso que significa o prognóstico, né? A gente precisa, a partir do diagnóstico, eu preciso falar quais seriam as possibilidades terapêuticas. Então, eu tenho uma deformação numa estrutura. Se ela for um recalque de fundação, por exemplo, para quem não sabe o que é a palavra recalque, é uma deformação na fundação. Vamos supor que uma estaca de fundação, por algum motivo, ela abaixou ou ela recalcou. Então, o prognóstico, bom, foi recalque, vamos macaquear, né? Macaquear faz parte do prognóstico. Macaquear o prédio, mas para macaquear o prédio, eu tenho que ter um reforço da fundação. Então, tudo isso anda junto, né? Por isso que é importante saber usar a terminologia correta. Terapia. Terapia também vem da medicina, né? Está associada ao tratamento da enfermidade. Na engenharia é o tratamento da estrutura, o tratamento daquela infiltração. E para eu tratar, eu preciso saber a origem, né? Qual é a causa? Não adianta só remediar o problema. Remediar o problema muitas vezes não vai resolver, porque se você não souber a origem do problema, você não tem como ter uma solução definitiva, né? E uma terapia definitiva. Anamnese é um termo também muito utilizado, que nada mais é do que trazer o histórico daquela edificação. Na medicina, quando você faz uma anamnese, você vê o histórico do paciente. Se o paciente tem genética familiar, que enfim, facilita ter determinados tipos de doenças, como câncer, como outros tipos de doenças, e na engenharia, na construção civil, você vai investigar, você vai trazer o histórico daquela edificação, ver os projetos de arquitetura, os projetos de instalação, os projetos estruturais, principalmente, edificações antigas. Muitas vezes isso é uma dificuldade muito grande que nós temos, né? Quem trabalha na área sabe que projeto muitas vezes não se encontra, né? Principalmente nessas construções antigas. Então, já é uma dificuldade a mais para o arquiteto, para o engenheiro e por aí vai. No capítulo 2, eu vou trazer para vocês exemplos mais figurativos, tá? Vou dar exemplos de fissuras por problemas de fundação. Então, vamos falar desse primeiro caso aqui. A gente tem essa linha tracejada que vocês estão vendo, era o nível do terreno natural, tá? Antes dessa construção aqui. Então, o que se precisou fazer nessa construção? Aterrar essa parte aqui que vocês estão vendo e cortar essa parte do terreno de cima aqui, ó. Vocês estão vendo o cursor do mouse aí, né, Renata? Se a Renata puder aparecer rapidinho aqui. Então, essa parte... Tá tudo ok, dá para ver o mouse, tá tudo certinho, tá? Dá para ver o mouse aqui, não dá, Renata? Dá sim, a gente consegue ver tudo. Tá bom. Bom, então essa parte que eu estou passando o mouse aqui, ó, ela teve que ser cortada, né? E essa parte aqui, que eu estou passando o mouse agora, ela teve que ser aterrada para eu poder ter esse nível, né, da edificação, o nível reto aqui. Nesse caso foi feito um radier, né? O desenho mostra um radierzinho aqui, ó, que é a fundação. Muito bem, o que a gente tem que analisar nessa figura? Essa fissura que apareceu aqui, ó, hipoteticamente. Por quê? Se minha região aterrada não for bem compactada, eu posso sofrer uma deformação nessa parte aqui da minha fundação, tá? Se essa parte deformar, eu posso ter fissuras dessa tipologia aqui, né? Fundações assentadas sobre seções de corte e aterro, trinca de cisalhamento nas alvenarias. Então, eu posso ter esse tipo de problema. Vai sempre acontecer isso? Claro que não, né? Isso aqui pode acontecer se eu não tiver um aterro bem compactado. Outro exemplo aqui de baixo, recalque diferenciado no edifício menor pela interferência do seu bulbo de tensões em função da construção do edifício maior, né? Então, vamos supor que esse edifício menor tenha sido construído antes, tá? Então, ele é menor, então ele tem um bulbo de tensão, é claro, né, pessoal? A carga de um edifício menor é mais baixa do que a carga total em um edifício maior, né? E essa é a tipologia do meu bulbo de tensões do edifício menor. Se eu vou e construo um prédio muito maior do lado,
que pode acontecer aqui? Se estiver muito próximo, esse bulbo de tensões do prédio maior pode sobrepor, pode causar uma sobreposição, né, que é o que mostra essa região achurada aqui, ó, com o bulbo de tensões do edifício menor. E isso pode somar. Quando você tem uma interposição de tensões, você tem a soma dos efeitos e essa soma pode causar essa deformação, que por sua vez pode causar essas fissuras, vocês estão vendo na figura aqui. Tá? Essa é a lógica do raciocínio. Mais uma vez, vai ser sempre, isso vai acontecer sempre? Claro que não. Depende, né? Depende, mas é uma das possíveis causas de fissurações desse tipo aqui. Bom, mais dois exemplos para vocês. Recalques diferenciados entre pilares, né? Surgem trincas inclinadas na direção do pilar que sofreu o maior recalque. O que essa figura aqui está mostrando? Quando eu começo a ter fissurações desse tipo assim, ó, inclinadas nesse sentido diagonal aqui, se, mais uma vez, se for causada por recalque nesse pilar, um recalque de fundação, por qualquer que seja o motivo, a gente geralmente aplica o que a gente chama de regra da mediatriz, que é uma regra criada pelo professor de Cranber-Berian. Né? Então, a gente tem essa fissura nesse sentido. O que diz a regra da mediatriz? Que se a gente traçar uma reta, uma mediatriz, né? Uma reta perpendicular, uma mediatriz perpendicular ao sentido da fissura, a gente vai apontar, olha só, uma mediatriz imaginária onde eu estou passando o mouse assim, ó. Uma mediatriz perpendicular à fissura vai me apontar para onde está o problema. Uma mediatriz perpendicular onde está a fissura me aponta para onde está o problema. Mais uma vez, é sempre que vai acontecer isso? Não, não é. Por isso que tem que ter um engenheiro investigando de fato qual é a causa do problema. Não é ir lá e tampar essa trinca que não vai resolver nada. Que se o problema estiver aqui no recalque, eu tenho que resolver o problema do recalque para depois remediar a trinca. Trinca ou fissura provocada por recalque advindo da contração do solo. Isso aqui muita gente não pensa, né? Por conta da retirada de água por vegetação próxima. Então aqui eu tenho uma árvore do lado de uma edificação e aí aparece essa fissura aqui em cima. Né? Por que pode acontecer? Mais uma vez, vai acontecer sempre? Não. Mas uma das causas a árvore precisa de água para sobreviver. E como é que ela transporta essa água para ela sobreviver? Pela raiz, né? A raiz da árvore consome a água do subsolo, né, do solo, puxa essa água e a árvore fica lá durante anos. Só que nesse consumo de água pela raiz da árvore, ela pode liberar espaços vazios do meu terreno. Né? Porque onde estava preenchido por água, a raiz consumiu, ficou um espaço vazio. E esses microespaços vazios somados podem, claro, os microespaços vazios somados com a carga da edificação podem causar pequenas deformações. E essas pequenas deformações, por sua vez, podem causar fissuras desse tipo aqui que vocês estão vendo na figura. Mas vale bem frisar, pessoal, todos esses exemplos aqui, é sempre que vai acontecer? Não, mas isso abre o olho do engenheiro. Né? O engenheiro passa a enxergar as edificações com um olhar mais clínico, mais crítico. Né? Por isso que é importante o pessoal aprender esses conceitos. No capítulo 3 do livro, a gente fala sobre patologia das estruturas de concreto. Eu trago um exemplo simples aqui de fissuras de corrosão de armaduras em pilar de fachada. O que aconteceu nesse caso aqui? Vocês podem perceber que o cobrimento do pilar, nesse pilar de fachada aqui, o cobrimento foi literalmente expulso. Por que acontece isso? Quando você tem uma reação de corrosão numa ferragem estrutural, numa ferragem de pilar, por exemplo, aqui a corrosão causa uma reação de expansão, tá? Essa expansão causa uma força que, dependendo do cobrimento, claro que esse cobrimento aqui, pelo visto, já não era um cobrimento tão grande, dependendo dessa força causada pela corrosão da armadura, essa força empurra o concreto para fora mesmo e cai, tá? Então, esse aqui é um exemplo de corrosão de armadura em pilar de fachada. Os sintomas são as fissuras e, claro, o desplacamento do cobrimento, né, do pilar. As causas, a corrosão de armadura, que causa reação de expansão. As origens, projeto, execução material e usos. Né, o uso da edificação também tem que ser analisado. Existe muito exemplo de mau uso de edificações, isso aí a gente tem que ficar ligado também. E os mecanismos, porosidade do concreto. O concreto, naturalmente, é um material poroso, se não tiver um sistema de permeabilização, e a reação expansiva na armadura. No capítulo 4, patologia das alvenarias, eu vou trazer para vocês
alguns exemplos clássicos, né, de falta de verga e contra-verga, né? Então, quando a gente tem essas fissuras em quinas de janelas, ó, e quinas de porta, geralmente, mais uma vez, pessoal, não é sempre, mas geralmente pode indicar que é uma falta de verga e contra-verga. Aqui, ó, esse cantinho inferior da janela que vocês estão vendo aqui, é esse canto dessa janela real aqui, ó. Então, essa é a cara da fissura real, de um caso real por falta de contra-verga, tá? Então, essa fissura aqui embaixo. Por que é na quina, né? Tem gente que tem essa curiosidade. Na engenharia, a gente faz cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, lá no começo do curso, e a gente estuda a questão das tensões. Onde você tem uma quina, você tem uma concentração de tensões. A gente vê isso por exemplos matemáticos. Tem vários cálculos numéricos que a gente consegue demonstrar por que concentra tensão na quina, né? Quina de porta, quina de janela. Se fosse circular, seções circulares não tem concentração de tensão em lugar nenhum, né? Quer dizer, tem concentração de tensão, mas não é a concentração de tensão que você tem nas quinas das janelas e das portas, tá? Então, esse é um motivo geométrico, uma explicação geométrica da concentração de tensão nas quinas desses elementos que vocês estão vendo aí. Bom, como é que resolve, né? Como é que eu construo para eu evitar esse tipo de problema? Mas não é porque também eu tenho uma contra-verga e uma verga que eu nunca vou ter, não. Se eu tiver um recalque de fundação, que é um problema muito mais grave, pode botar verga e contra-verga que for, que vai fissurar do mesmo jeito, né? Mas aqui, ó, então eu tenho o exemplo da verga, esse elemento superior, e da contra-verga, esse elemento inferior, de concreto, tá? Misturado aqui com a minha alvenaria de bloco cerâmico. O que a gente recomenda? Que essa protuberância, ou seja, o tanto que a contra-verga vai avançar da quina da janela, é de L sobre 5, onde L é a largura do vão da janela, né? Então, se eu tiver uma janela de 1 metro de largura, eu recomendo esse avanço aqui, ó, nas quinas, de L sobre 5, 100 dividido por 5 dá 20 centímetros. Então, eu coloco 20 centímetros para cada lado. E aí, em cima eu faço a mesma coisa. L sobre 5 é a nossa recomendação. Tá? Do tanto que você vai avançar de verga e contra-verga para evitar essa fissura de concentração de tensões. A mesma coisa vale para a porta, né? Eu tenho que ter aquela verga superior, também recomendação L sobre 5. Se a porta tiver 1 metro de vão, para facilitar as contas, 1 metro dividido por 5 dá 20 centímetros. Então, mais uma vez, eu coloco 20 centímetros aqui e 20 centímetros aqui para eu evitar esse tipo aqui de fissuração. Capítulo 5. Patologia dos revestimentos. Vou falar, primeiro exemplo aqui, de eflorescências, né, e aberturas em revestimentos cerâmicos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de eflorescência. Eflorescência, pessoal, que vocês estão vendo aqui nessa foto, são essas manchas esbranquiçadas na estrutura. Geralmente a gente consegue ver isso com clareza em estruturas de concreto aparente, tá? Então você consegue ver essa mancha esbranquiçada aqui. Claro, você tem que ter a presença de água, você tem que ter vários fatores e fenômenos acontecendo para você ter esse efeito que na maioria das vezes não é muito bonito. E aqui uma fissura de revestimento cerâmico, né? Geralmente por falha de paginação no projeto de fachada da edificação. Então, se você não tiver a região correta de dilatação do revestimento, o revestimento vai fazer ele naturalmente. E quando ele faz naturalmente, fica feio demais, né? Então fica desse jeito que vocês estão vendo aqui nessa foto B. Desplacamento e descolamento de revestimento. Outro problema muito comum, né? Em fachada, principalmente, onde a gente tem uma elevada variação de temperatura. Quando está frio à noite, por exemplo, o frio é uma reação do revestimento. E aí chega de manhã aquele sol de rachar na fachada, esquenta muito, então ele passa por esse processo constantemente. Esfria e esquenta, esfria e esquenta, esfria e esquenta. Se não tiver uma argamassa competente, uma AC3, por exemplo, e muito bem aplicada, você pode ter problema no futuro. Aqui, ó, nesse caso da figura A, você vê que só embarrigou, né? Ele ainda não chegou a cair, mas ele está prontinho para cair aqui. Tá? A cerâmica já está destacada, já está solta, né? Então, enfim, mais um pouquinho ela pode cair. Aqui já mostra já alguns exemplos do revestimento já desplacado, né, no chão. Falha de rejunte, né? Rejunte a gente vê muito também. Então, você vê nessa foto aqui, ó, essa região toda da fachada com rejunte bem aplicado. Só que, olha só, já em cima tem praticamente nada de rejunte no revestimento cerâmico. Isso é ruim,
né? Isso compromete a qualidade do meu sistema de revestimento, compromete a qualidade do desempenho, né? Se eu não tenho rejunte, eu não tenho proteção de nada aqui. E também não tenho vamos colocar dessa maneira, uma colagem, né, entre as plaquinhas. Então, mais uma vez, é um exemplo que o olho clínico do engenheiro, do arquiteto, tem que estar sempre ligado nesses detalhes aí. Aqui uma coisa um problema, né, que acontece com frequência. Situação encontrada em revestimentos internos durante uma inspeção. Então, você vê nessa placa cerâmica que não tem praticamente argamassa nenhuma. Né? Ela desplacou, óbvio. Né? Na hora de aplicar, provavelmente o pedreiro ou deixou essa argamassa aqui muito tempo aberta e ela secou, porque, olha só, ela não teve aderência nenhuma com a placa cerâmica e os cordões da argamassa, olha só, estão praticamente intactos. Aqui também, eles não foram esmagados. Numa boa aplicação, você tem que apertar, você tem que esmagar esses cordões de argamassa para ter uma aderência boa. Se não tiver, ela vai desplacar mesmo. Se não for bem aplicada, ela desplaca mesmo e fica fofa. Né? No capítulo 6, a gente fala sobre patologia das coberturas e impermeabilizações. Aqui eu trago um exemplo de uma cobertura que é laje impermeabilizada. Né? Então, a gente tem basicamente dois tipos de alternativas no topo de uma edificação. Ou a gente coloca telha, ou a gente faz em laje impermeabilizada. São os dois principais, né? Tem sempre, ou um sistema misto, onde você tem parte de telha e parte de laje impermeabilizada, e claro que isso depende do projeto arquitetônico. Mas isso aqui é um exemplo de uma cobertura de uma edificação com laje impermeabilizada com manta asfáltica. Então, essa figurinha mostra só as camadas, né? Diferentes camadas. Então, a primeira camada é a manta asfáltica dupla com emendas defasadas. Para separar a camada de manta asfáltica com a camada de proteção mecânica, que é basicamente o sistema argamassado, eu tenho esse filme de polietileno. Nada mais é do que um filme de plástico, fornecido pelo próprio fabricante da manta asfáltica. Né? Isso aqui, esse filme parece que é simples e tudo, mas ele é muito importante, porque ele causa uma separação, né? Ele causa uma dilatação entre a argamassa, entre a proteção mecânica e a manta asfáltica dupla ali que foi aplicada para proteger a laje. Detalhe, isso aqui não pode ter nenhum furo. Por isso que a gente tem que fazer o teste de estanqueidade durante 72 horas, toda vez que for feito um sistema de impermeabilização. E muitas vezes a gente sequer vê teste de estanqueidade, né? Então, fica aqui mais uma dica, né? Mais uma dica não, na verdade, mais uma recomendação obrigatória por norma, né? Tem que ter o teste de estanqueidade durante 72 horas depois que o sistema de impermeabilização for feito em qualquer tipo de estrutura. Que tiver que ser impermeabilizada, obviamente. Aqui, eu trago um exemplo para vocês de pontos frágeis, né? Então, de infiltração, em termos de infiltração de água. Então, aqui eu trago esse primeiro exemplo, junta de dilatação. Quando vocês estão vendo essa mancha mais escura, é quando a gente faz o teste, a gente joga a água mesmo na estrutura, para ver o comportamento da estrutura. E aí, olha só, nessa junta de dilatação teve um pouquinho de infiltração de água. Então, eu consigo corrigir a tempo, tá? E sem maiores dores de cabeça. Por isso que eu recomendo fazer esses testes de estanqueidade logo depois que a estrutura está ali recém-construída. Não vai fazer teste quando tiver tudo pronto. Tem que testar quando estiver fazendo, né? Que aí facilita a gente corrigir o que tiver que ser corrigido. Canto de parede, olha só, você vê que foi feito o teste também e apareceu nesses cantos de parede alguns pequenos pontos de infiltração. Fundo de laje nervurada, essa parte mais escura é a água, né, que infiltrou, a gente teve tempo rápido para corrigir. Ao lado de tubo fissurado, mancha escura, vocês estão vendo a mancha escura aqui no concreto, olha só. Então isso indica tubo fissurado. Eu passo água dentro do tubo, eu não posso ter nada vazando. Então eu tenho tempo hábil também de corrigir essa microfissura no tubo. Fundo de laje é a mesma coisa, olha só. Fundo de laje, mancha mais escura, eu consigo corrigir esse ponto de infiltração. Enquanto laje e parede está essa mancha mais escura também, quando a gente faz o teste com água, né, literalmente jogando água na estrutura mesmo, para ver o comportamento, eu consigo corrigir esse canto de encontro de laje e parede. No último capítulo do livro, capítulo 7 de inspeção e diagnóstico, a gente faz o que eu falei no comecinho da apresentação. Né? A gente faz um roteiro, um checklist para áreas para inspeção. Então, por exemplo, a cobertura de uma edificação. O que eu vou lá procurar nessa cobertura?
Primeiro, as telhas, se for um caso de uma cobertura com telha, né? Como é que está o estado dessas telhas? Tem telha quebrada? Não tem? Como é que está o estado de conservação? O SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O prédio tem para-raio. Esse para-raio está bem conectado com a minha cordoalha de cobre, que tem que obrigatoriamente estar conectado também com a estrutura e com as fundações, para eu ter um desempenho satisfatório, um desempenho onde eu meço uma impedância, por exemplo, do meu sistema e dá menos de 10 ohms, né? Então, isso aí já tem que estar na minha cabeça, numa inspeção predial. Impermeabilização, mostrei o exemplo lá do capítulo 6 para vocês, as camadas de impermeabilização, tem furo. Geralmente as pessoas acham que pode fixar, por exemplo, um equipamento de ar-condicionado, ele vai lá e fura a proteção mecânica, e aí vai em proteção mecânica, vai em impermeabilização, vai em manta, tudo junto. Não pode ter furo na manta, senão vai vazar água, vai ter infiltração. Então, tem que ver esse checklist da impermeabilização. Reservatório superior na cobertura, né? Reservatório de água, como é que tá? Tá vazando? Não tá? Tá funcionando bem? Pingadeira. Pingadeira é um exemplo tão simples, né? E muita gente... É bom que a gente está aqui num congresso, num fórum de arquitetos, engenheiros, que a falta da pingadeira faz com que quando estiver chovendo, por exemplo, numa estrutura sem pingadeira, numa marquise em balanço, por exemplo, essa água vai escorrer e ela vai manchar, né? A pingadeira faz com que a água, você interrompe o fluxo de água naquele ponto com a pingadeira. É uma solução tão simples, é um friso no concreto, nada mais do que isso. Então, analisar se tem pingadeira, se não tem. Casa de máquina, elevador, você tem que ver como é que está também as condições, e outros, né? Cada edificação é única, mas esses pontos aqui são pontos principais. E assim vai, né? A gente fez um checklist para todas as áreas, subsolo, fachadas. Fachada a gente deu exemplo ali no capítulo 5, né, de revestimentos argamassados. Então, você tem que ver na fachada as esquadrias, as juntas de dilatação, vou dar exemplo para vocês, juntas de assentamento, o revestimento, pingadeira de novo aparecendo na fachada, peitoris e outros pontos importantes. E aí a gente fecha todo o capítulo do livro, a gente fecha com fluxograma, tá, pessoal? Nada mais é do que um mapa mental também de tudo aquilo que a pessoa leu durante o estudo que ela está fazendo usando o livro Patologia das Construções. Então, aqui basicamente o resumo do capítulo 7 de inspeção e diagnóstico. Você vai ter que ter um conhecimento prévio da edificação, determinar o nível de inspeção, a gente usou a técnica do IBAP, né? Levantamento das documentações e anamnese. Anamnese eu expliquei no começo da apresentação, que é levantar o histórico da edificação, os projetos, o que tem de projeto de instalação, estrutural, e por aí vai. Vou analisar e vou ver, né, primeiro se possui esses projetos, e aí vou começar a minha inspeção propriamente dita, cobertura, área de circulação interna e externa, apartamentos, pilotis, subsolo, se tiver subsolo na edificação, as fachadas, e aí eu fecho o meu laudo depois que eu fizer esse checklist completo e detalhado. Bom, como eu falei para vocês, a integração tecnológica que a gente fez no livro, né, no decorrer da leitura, a gente coloca diversos QR Codes. Se vocês quiserem, inclusive, testar, quem estiver assistindo aí, é só você ligar seu celular, a câmera do seu celular, apontar para esse primeiro QR Code aqui, você vai ver mais exemplos de patologia de estruturas de concreto. Tá? Vai cair numa seção do meu site, que é o próximo ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você pegar o seu celular e ler esse QR Code da direita aqui, você vai ver mais sobre patologia das coberturas e impermeabilizações. Exemplos que não estão no livro. Na verdade, são exemplos que complementam o livro constantemente. A gente trabalha na área, então é um livro que vai ser sempre atualizado por meio digital. Se você ler o QR Code aqui, dessa parte inferior, você vai para a parte de inspeção e diagnóstico, né? E aqui, por último, se você ler com o seu celular esse último QR Code, você vai ver mais sobre patologia de revestimentos argamassados. Então, o livro foi conectado, o livro físico, né, foi conectado com a tecnologia desta maneira que vocês estão assistindo aí. Então, fica fácil, fica interativo, fica legal de você ler e, ao mesmo tempo, usar o seu próprio celular para entender exatamente aquilo que está sendo falado. Como eu falei, a gente integra com o portal, né? Meu portal é o www.construçãocivil.info e já vou passar um bônus para vocês que estão assistindo aí, que está no meu portal lá. Ele está integrado com as redes sociais, o Instagram, a página @Construção Civil, o Facebook, construçãocivil.info e o canal do YouTube com diversos também vídeos gratuitos para vocês assistirem lá. Construção Civil-info, www.youtube.com/Construção Civil-info.
Eu criei isso daí, já tem 6 anos de estrada enfim, tá funcionando muito legal. Essa é a parte principal, parte inicial do portal, www.construçãocivil.info, é aqui que eu organizo as informações, né? Tem mais de 400 categorias, para vocês terem ideia. Eu vou explicar essas categorias para vocês de uma maneira bem rápida aqui. Tem uma lista de infoprodutos, então quem quiser fazer um curso mais profissional, é claro que isso aqui é produto pago, né? O gratuito é só um aperitivo para quem quiser começar a entender alguma coisa, mas o produto pago é o completo, né? Então você tem curso de Eberic lá, que é um software de cálculo estrutural, tem curso do método Acpro do meu amigo Paulo Hervig, que ensina como é que você faz a prospecção, né, na arquitetura e na engenharia. O que é prospecção? É como é que você acha um negócio certo para aquela determinada área, certa para aquele negócio. Né? Então, o curso dele, o livro, esse método Acpro, é espetacular. Ele desenvolveu um método muito bacana. Tem curso de Patologia das Construções também, que não é o meu ainda, né? Estou desenvolvendo o meu, mas esse aqui do professor Bernardo Tutiquian, que é outro grande professor, grande mestre, amigo. E curso de consultor ambiental, né? Se quem quiser ir para essa parte ambiental também, tem um especialista, tem um curso muito completo, muito bacana. Tem as nossas publicações diárias, né? Lá do @Construção Civil organizadas no portal. O canal do YouTube, como eu falei para vocês hoje, com mais de 1.200 inscritos, né? youtube.com/Construção Civil-Info, também tem bastante conteúdo aqui para quem quiser assistir, tá liberado lá para vocês, por enquanto, gratuitamente. A gente tem uma abrangência nacional, né? Já são 6 anos de estrada, então a gente consegue atingir um público muito interessante no país inteiro e em outros países do mundo, né? Aqui o foco é Brasil, porque o nosso idioma principal é português, mas toda publicação que eu faço em inglês também. E aqui o livro, né? Os exemplos que eu acabei de mostrar para vocês estão no portal. De que maneira? Brasil, você clica nessa categoria de Brasil por um país melhor, vai estar lá problemas e manifestações patológicas e a sequência exata que a gente usou no livro. Então, introdução, patologia das fundações, capítulo 2, capítulo 3, patologia das estruturas de concreto, capítulo 4, patologia das alvenarias, capítulo 5, patologia dos revestimentos, capítulo 6, patologia das coberturas, impermeabilizações, e fecha com o capítulo 7 de inspeção e diagnóstico, tudo no portal como um material complementar e sendo constantemente alimentado por nós mesmos. Né? Nós somos engenheiros e trabalhamos na área e não vamos parar. Como inovar, então, com essa mesma estrutura? Eu trago alguns exemplos usando o próprio portal. Olha só, se eu quiser escrever um outro livro, sobre a influência da construção civil na educação. Como é que a construção civil influi na educação? Construindo centros de ensino, escolas e universidades. Isso aqui é uma subcategoria que eu criei. Outro exemplo, como que a construção civil influi diretamente na moradia do Brasil? Isso é a resposta óbvia, construção de casas e construção de apartamentos. Né? Como que a construção civil influi diretamente no transporte do Brasil, construindo aeroportos, ferrovias, hidrovias, metrôs, pontes, portos e rodovias. Tem uma categoria para cada um desses. Então, isso aqui já era um livro. Né? Se eu quiser escrever um livro da construção dos aeroportos no Brasil, já está aqui, já está pronto, é só conectar. Da mesma forma que a gente conectou o livro de patologia das construções, eu posso conectar basicamente qualquer assunto que eu quiser por meio de um meio físico e o meio digital já está pronto. Aqui eu trago um exemplo específico de construção de ferrovias, que já está lá no portal. Se você clicar aqui, ó, Brasil por um país melhor, transporte, construção de ferrovias. Você vai abrir lá todos os exemplos de ferrovias que já mandaram para a gente pelas redes sociais, trecho da ferrovia Norte-Sul, trecho da ferrovia Leste-Oeste, da FIOL. Né? Então aqui, por exemplo, tem o desenvolvimento da malha ferroviária brasileira. Se você clicar aqui, você vai entender mais como é que está sendo desenvolvido no centro do Brasil, na região centro-oeste. Aqui tem um exemplo da construção de uma ponte ferroviária na Serra do Ramalho, né, na Bahia, né, uma ponte só para passar vagão e trem, né? Então tem vários exemplos sobre esse assunto específico no portal. Eu fiz isso para todos os outros, né? Aqui eu trago o exemplo dessa ponte ferroviária que eu tinha falado para vocês. E aqui vocês veem o estágio da obra nessa data, né? Já tem tempo, eu publiquei isso aqui dia 28 de agosto de 2017. Com certeza, essa ponte ferroviária lá na Serra do Ramalho já evoluiu mais, tá? Já evoluiu bem. Também você pode explorar a visão sistêmica, que foi o tema principal da minha tese de doutorado na Universidade de Brasília, onde eu também usei essa estratégia, né? Então, eu tenho
o passo a passo da construção civil predial, começando desde os projetos, plantas e design, né, que é exatamente o tema do fórum. Então, eu falo sobre topografia, sobre projeto de arquitetura, projeto de fundação, projeto de estrutura, projeto de instalações e todos os projetos que compõem o nosso produto final, que é a nossa edificação. E assim vai, né? Falo de terreno, falo sobre o canteiro de obra, logística de canteiro de obra, onde é que vai entrar e sair o material, onde é que vão entrar e sair os funcionários, onde é que eu vou estocar o meu vergalhão para a minha estrutura, onde é que eu vou ter minha carpintaria, onde é que eu vou ter a minha central de forma, onde é que eu vou ter a minha betoneira para iniciar os traços de concreto iniciais da obra, onde é que vai entrar o caminhão de concreto, e por aí vai, né? Então, tem muita informação mesmo lá para vocês. Aqui eu trago mais um exemplo de fundação e subsolo. Se você entrar nessa categoria central e clicar em fundação, vai ter lá diversas obras, né? Então, aqui tem o exemplo de um edifício, né? O edifício One Tower, que foi o segundo maior edifício do Brasil, com 70 pavimentos, né? E aí dá alguns dados básicos da obra. Foram 241 estacas executadas pelo sistema hélice contínuo de 32 metros de profundidade. Aqui um outro exemplo, estaca hélice contínua também, total de 112 estacas de aproximadamente 15 metros de profundidade, numa obra de um galpão industrial. Então tem uma riqueza enorme de informações só sobre fundação. E assim sucessivamente, né? Então aqui mais uma vez o exemplo de fundação hélice contínua sendo executada em Santa Luzia, lá em Minas Gerais. Então, aí vai, né? Exemplos de obras pelo Brasil. Se você clicar nesse menu aqui de obras que estão acontecendo na região sudeste do Brasil. Clica lá em São Paulo, né? A minha amiga arquiteta Renata Tolentino. Se quiser ver as obras que estão acontecendo em São Paulo, clica lá, vai abrir uma lista de publicações de obra. Aqui, por exemplo, eu destaco uma das principais obras do Brasil hoje, que é a construção do Cidade Matarazzo, né? Construindo um túnel, né? Um túnel lá que conecta uma rede de estacionamentos nessa obra lá, né? Então é uma obra grandiosa, é um exemplo, um orgulho nacional a gente vê esse tipo de obra com essa envergadura, né? Então tá aí a construção de um túnel que vai conectar estacionamento lá no Cidade Matarazzo, aí em São Paulo, e enfim, quem quiser falar mais sobre essa obra será muito bem-vindo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado.